Isso, é comigo isso. Não é só com você, viu? Ai, boa noite a todos. Boa noite, Nayara. Boa noite. Coisa boa. Hoje a gente vai falar sobre o estresse na vida da mulher. Olha que assunto, né, gente? Ninguém está estressado aqui, né? Assunto à toa, né? O que eu mais recebi foi mensagem quando a gente colocou lá, nossa, isso é para mim. Não, mas você está falando comigo, né? Dos sintomas. Bem, isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o estresse na vida da mulher. Essa aula vai ficar gravada para a gente poder disponibilizar lá no nosso grupo do Entre Nós, para quem não puder assistir a aula, né, no momento que a gente está fazendo ao vivo, ou reassistir em algum momento, né, porque é um assunto que a gente sabe que é bem marcante, bem importante. E aí a pergunta que não quer calar, né, que a gente, né, quer se identificar aqui, é se a gente está com esses sintomas mesmo, né, de se sentir sem forças, né, sentindo que já está à beira de um colapso, sabe, aquele dia que eu quero sumir. Né, a gente quer identificar isso em vocês. Então, se tem essa sensação, né, de muito cansado, de não estar dando conta, de já estar com algumas falhas, né, de memória, enfim, a gente vai falar um pouco mais dos sintomas. Essa aula é para você, né? E aí, no decorrer da aula, a gente vai trazer esse contexto, né, de olhar para os sintomas do estresse e o que vocês podem fazer para sair disso, né? Porque não é saudável viver assim. A gente vai explicar aqui, tem bastante consequência física mesmo, fisiológica, e nas nossas relações, então a gente precisa realmente sair desse lugar. É fato que a gente normalizou ficar na correria, sabe? Parece que é bonito falar isso, né? Nossa, eu tô agitada, eu tô na correria, eu tô não sei o quê, nossa, eu tô abafada, tenho um monte de coisa para fazer, e isso não é uma cultura saudável, que a gente tem que se abrir para isso. Pelo contrário, a gente tem que aprender a se organizar. E a consequência disso, tanto na nossa saúde física como na nossa saúde mental, é realmente catastrófica, porque é muito pesado para a gente. Claro que para o homem também é muito significativo, mas nós, mulheres, a gente vai até explicar para vocês, isso para a gente parece que pesa o dobro. Né? E aí, o que é o estresse, né? O que é o estresse enquanto doença, assim, sabe? Enquanto um mal que afeta a nossa vida. O estresse é quando a gente está numa movimentação de vida, né? Com atividades, com preocupações, com coisas acumuladas, e a gente começa a liberar muito cortisol no nosso cérebro, né? E aí, o que é o cortisol? Ele é um hormônio mesmo, que a gente tem, que é um hormônio bom, normal, que a gente precisa dele, né? Ele tem a sua função, só que quando ele aumenta demais, quando a gente faz níveis repetitivos de cortisol, intensos, contínuos, né, no nosso cérebro de cortisol, tem até um nome para isso, né? É hipercortisolismo. Você aprendeu a falar, Dani? A hora que você falou, eu falei, tomara que ela não pergunte, que eu não vou conseguir falar isso. Então, assim, a gente gera o hipercortisol, o hipercortisolismo na nossa vida, e isso vai causar vários sintomas. Conta para nós aí, Dani, quais são os sintomas? Porque o cortisol natural, né, assim, que a gente produz, que é o saudável, ele é bom porque ele até estimula a gente para a vida, né, a ter reações. Só que quando ele sobe muito o nível, ele causa vários sintomas. Por exemplo, uma coisa que nós mulheres temos muita irritação, é aquela pochetezinha que forma aqui na barriga, principalmente nessa parte de baixo, que a gente faz dieta e fala, gente, o que acontece que eu só não perco isso, né? Isso é muito do aumento do cortisol, é algo que você pode ver que aparece. E o ganho de peso também, no geral, também quando o cortisol está alto, você ganha peso. Uma das consequências é porque o cortisol alto, ele causa insônia também.
Então, você tem uma noite muito agitada. E aí, o corpo da gente, ele precisa desse período de sono para ele conseguir se equilibrar os nossos hormônios. E aí, quando fica tudo desequilibrado, não tem jeito. Uma outra coisa que causa muito também é pressão alta. Eu escuto muito nos atendimentos assim, nossa, eu nunca tive pressão alta, minha pressão sempre foi normal, agora de um tempo para cá eu estou tendo problema com a pressão alta. E aí pode ter certeza que é sintoma desse estresse que está no corpo mesmo, né? Alteração no ciclo menstrual, porque como está diretamente ligado ao nosso hormônio, e até quando a gente tem o ciclo menstrual, né, porque é bem assim, alternado, né, o mês todo da mulher, da que não toma nenhum anticoncepcional nem nada, tem muita alteração hormonal. E aí o cortisol, quando ele está alto, também pode muitas vezes atrasar o fluxo menstrual. Uma coisa que... Ô, Dani, nessa história do fluxo menstrual, né, do ciclo menstrual da mulher, às vezes a gente faz a TPM por causa do estresse. Então, não é que a gente fica de TPM e fica estressado, né? Porque às vezes a gente pensa isso, ai, a menstruação tá para vir, então eu não tô bem, então não sei o quê. Não, você não estava bem, aí você fez a TPM pelo excesso de cortisol, aí ficou pior, entende? Então, ter TPM, gente, não é normal, tá? TPM não é um negócio saudável pra gente. A gente pode ter uma sensibilidade, perceber a alteração do nosso corpo, mas ter, tipo assim, uma alteração de humor tão grande, a ponto que até as pessoas que estão à nossa volta percebam que a gente está nessa fase, não é normal nem para a gente, nem para quem está em volta da gente. Então, é algo que precisa de cuidar mesmo, né? Tanto que tem aquelas piadinhas, né? Que você fala assim, tô de TPM, nossa, mas eu achei que você já estava desde há 10 dias atrás. Tipo, você já está bastante irritada, né? Há 10 dias atrás. E aí, o que acontece? Como altera o ciclo menstrual, realmente a TPM estende muito, porque você fica muito período sentindo isso, né? Uhum. Uma coisa que é muito perceptível também, que a gente tem que ficar atenta, é com o rosto. O nosso rosto, ele fica mais arredondado quando a gente está com estresse, com cortisol muito alto. Então, uma coisa que vocês podem observar é, por exemplo, assim, você teve um dia muito estressante, e aí você já dorme agitada. O dia seguinte, quando você acorda, normalmente seu rosto está bem mais redondo, que a gente até fala, nossa, estou tão inchada, acordei inchada. Isso também é sintoma do cortisol. E as manchas na pele, né, Dani? Eu particularmente percebi em mim muito isso. Eu tenho bastante melasma, porque eu tive um problema de útero uns tempos atrás, né? E fiquei com esse problema por uns 2 anos e tal. Depois operei. Então, ficou a herança do melasma, que já é comum nessa idade, né, de 40 e poucos anos, ok, né? Acaba acontecendo, a pele fica mais sensível, sente mesmo. Só que quem já tem melasma vai acabar percebendo que quando chega os dias que você está mais estressada, que acaba sendo mais cansada, os melasmas aumentam. Sabe? Eu percebo isso nitidamente, gente. O dia que eu vou fazer a maquiagem, o dia que eu preciso passar o corretivo para esconder, e o dia que só passar a base já tá bom. A pele está mais uniforme. Então, essas manchas que a gente tem, e às vezes até escamações, aspereza na pele, espinha, isso tudo é também reflexo de cortisol. Não é que toda vez que você tem uma espinha é cortisol, mas o estresse vai levar ao cortisol e vai gerar isso para você. Às vezes não ia acontecer se você tivesse de boinha, né? As coisas estivessem funcionando bem. Então, como a gente falou, é muito importante ficar atento a isso, porque uma coisa, assim, claro que tudo isso já influencia muito na gente, mas até enfraquecimento dos ossos acontece devido ao cortisol. Então, é uma coisa que, se a gente pensar a longo prazo, a consequência é muito grande, porque aí você já vai tendo uma certa idade e os seus ossos fracos, isso pode causar um problema grande. Uhum. Fora esses outros sintomas, né? A tensão muscular, não é mesmo? Nas costas,
né? Então, às vezes, a gente sente essa tensão maior, né? Que acaba ficando dolorido mesmo, né? Então, todos esses sintomas, eles vêm, né, de aumento da ansiedade, dor de cabeça constante, gente. Quem é que aí, às vezes, não sente uma dor de cabeça do nada? Aí você vai ver do nada do nada, né? Então, é reflexo do estresse. Você fica com esse estresse muito tempo, e aí começa a dar essas questões, entendeu? Vontade de comer coisas que não são saudáveis, sabe? Aquela com vontade de só comer porcaria. É estresse também. Problemas digestivos, quando a gente faz gastrite, úlcera, essas coisas, sabe? Um peso no estômago, come, não digere direito. Isso daí também é sintoma do estresse. E essa dor que você falou muscular, muitas pessoas sentem dor assim, parece que apanhou, sabe aquela coisa de quando você vai na academia e faz um exercício para um músculo que você nunca fez? É uma dor nesse nível, assim, parece que... E aí você deita na cama, né, fica aquela coisa dolorida, e aí você não consegue dormir, porque a cabeça está muito pilhada, porque o cortisol não baixa. E uma coisa também que é muito frequente para quem está com cortisol alto é acordar de madrugada, do nada, que nunca é do nada. E normalmente isso é entre 3 e 4 horas da manhã, porque é o horário do nosso ciclo mesmo cardiano do corpo. E esse horário é o horário que o cortisol é para ele estar voltando. Só que como o seu já está alto, dá um pico, e aí você... Né, muitas pessoas falam, nossa, do nada eu acordei de madrugada, e isso também é um sinal de que o cortisol está muito alto. Aí demora 1 hora e meia para dormir, aí quando dorme, perde a hora. Não, aí já fica assim, né, olhando no relógio, fala, meu Deus, só tenho tanto tempo para dormir, não dorme. Aí fica mais estressado ainda, né? Aí esquece. Entende? Então, esses sintomas, meninas, eles são sintomas físicos, né? Que a gente percebe o nosso corpo gritando que a gente está estressado. Fora isso, esses sintomas, muitos deles, afetam também os nossos relacionamentos. Então, a mulher que é casada, né? Ela vai ter dificuldade na comunicação com o marido e com os filhos, então ela fica mais irritada, ela entende as coisas tudo errado. Gente, quer um negócio para fazer você entender tudo errado? É o tal do cortisol. O marido não fez nada, ele só perguntou se quer que compra pão e leite, né? E aí a gente já pegou aquilo ali, já ficou irritada, assim, já quer mandar ele morar na lua, entendeu? Porque se dele respirar, ele tá errado. Não respira do meu lado, não, que não tá aguentando. Não, aí ele fala assim, mas eu não fiz nada. Aí você fala, mas você está respirando. A sua respiração está me irritando. Tá me irritando. Então, o cortisol, ele deixa a gente com o nervo. Ai, Vanete, eu tô O cortisol, gente, ele vai deixar a gente com os nervos à flor da pele, né? Porque a gente está nessa... Para que serve o cortisol? É para quando a gente está lá na selva e vê a onça, é o cortisol que faz a gente fugir da onça. Ou matar a onça na unha, se for o caso, se for necessário. Entende? Então, imagina, você está naquele estado de alerta o tempo todo. E aí você precisa... Olha, tchau, beijo. Você precisa baixar isso, aprender a baixar, reconhecer que não está bem, né? E baixar. E algo que faz uma outra consequência, e a Dani há de concordar comigo, né? Que nos nossos atendimentos a gente vê muito isso, é a dificuldade de falar não. Então, essa dificuldade que a gente tem de falar não, muitas vezes, ou ela é reflexo do estresse, porque a gente não quer, tipo assim, enfrentar aquela batalha do não, sabe? Ou leva a gente ao estresse, porque a gente já está cansado, sobrecarregado com um monte de coisas, aí não fala não, aí fica pior, porque aí junta mais um problema. Exatamente, isso eu ia falar, parece muito em atendimento, porque aí você não coloca limite para outra pessoa, a outra pessoa, porque o limite é muito subjetivo, o que é um limite para mim não é para você. E aí, quando a gente vai falar também, como a gente está muito irritada, a gente já fala de forma agressiva. Aí a pessoa já vê aquilo como um ataque para ela. Então, ela não quer nem mais escutar o que você está dizendo.
Então, acaba que você não escuta a pessoa não te escuta e vira um problemão diante de algo que poderia ter sido resolvido, né? Você conseguido falar tranquilamente. Então, esses são algumas das dificuldades, né? A gente não vai ficar falando muita coisa aqui também para não ficar aterrorizando vocês, né? Porque o objetivo não é deixar vocês se sentindo culpada ou achar que não tem jeito, não é isso. É só identificar mesmo, né? O que está acontecendo, que esses sintomas que vocês estão percebendo em vocês é fruto do estresse, até para você saber lidar. Eu sempre falo nos meus atendimentos, um inimigo invisível é um inimigo invencível. Então, a partir do momento que a gente reconhece o nosso inimigo, a gente cria, tem salvação, Ivanete. A partir do momento que a gente reconhece o nosso inimigo, a gente cria estratégias para poder lidar com ele. Então, uma das estratégias que a gente primeiro precisa ter é reconhecer que a gente está fazendo um movimento de estresse e que a gente precisa sair disso. Porque, gente, é igual quando a gente comete um erro na vida, sabe? E precisa se arrepender. Enquanto não tem um arrependimento, não tem mudança. Sabe? Então, a gente precisa reconhecer que isso é um problema, que está na nossa mão a capacidade, né, o poder de fazer alguma coisa para mudar, ainda que essa mudança aconteça gradativamente, né? E a gente precisa ouvir os sinais do nosso corpo, sabe? De que está acontecendo isso, e responder. Quando o corpo responde a uma condição emocional, gente, é porque a gente já está no limite. Se o seu corpo está gritando com você, está fazendo seu cabelo cair, que é outro sintoma também, né? Que é fazer você ficar com a cara de bolacha quando você acorda, né? Que é Toda hora ficar doente, que cai doente, imunidade baixa, essas coisas todas, o corpo inflamando, doença autoimune, gente. Tem um negócio que potencializa doença autoimune é estresse, porque o corpo fica, né, em estado de alerta o tempo todo e fica contra si. Então, reconhecer isso é a primeira estratégia. Exatamente o que você está falando, né, Ana? Porque é você entender que essa dor de cabeça, como a Ana falou, nossa, do nada, a gente normalmente faz isso, né? Não, do nada me deu uma dor de cabeça. Você já ficar alerta e falar, não é do nada. Deixa eu começar a ter autoobservação, o que está acontecendo que está gerando isso. Porque o normal é a gente viver sem esses sintomas. É a gente viver bem, é a gente ter uma noite de sono tranquila, é acordar de forma com que você se sinta recuperada, descansada. Então, é outra maneira que é o normal de viver, não assim. E assim, gente, é normal na vida a gente ter fases onde a gente realmente fica estressado. O cortisol é para isso, sabe? Para dar essa pilha para a gente resolver algumas fases da vida. Então, sabe, um momento que você está iniciando uma carreira, um momento que você tem criança pequena em casa, uma fase que você está mudando de cidade, coisas que vão acontecendo de mudança na nossa vida, sabe? Tira a gente da rotina, até a gente entrar numa rotina nova, um estilo de vida novo. Ter um estresse para isso é ok, o nosso corpo aguenta, sabe? O nosso corpo, ele é perfeito. E ele lida bem com isso, sabe? Só que isso precisa ter um tempo de começo, meio e fim. A questão é que muitas vezes a gente vicia no cortisol e a gente vai que vai. E aí, quando a gente envelhecer, ou quando passam alguns meses, a gente vai ter as dificuldades na vida, né? Vai ter esses reflexos na nossa saída, na nossa saúde. É um alerta, desculpa, né? Um alerta importante para tudo que vocês sentirem. Então, qualquer sintoma que é persistente não é comum. Então, assim, você passou por um luto, enfim, um desemprego, alguma coisa que você vai ficar triste, é normal. Mas não é normal que você se estenda isso por muito tempo. Então, todo sintoma que vocês perceberem que está se estendendo por muito tempo é um sinal de alerta para procurar ajuda mesmo, porque alguma coisa saiu totalmente do eixo ali. Uhum. E aí, por que a gente chamou essa aula de hoje, né? Convidou as mulheres para vir e falar do estresse na vida da mulher.
É porque o cérebro da mulher é diferente do homem. A atividade cerebral das mulheres é mais intensa do que a dos homens. Então, a gente pensa mais, a gente raciocina mais, a gente faz mais coisa. A gente Ao lida mesmo tempo. ao mesmo tempo, né? Você está aqui nessa live, nessa aula com a gente, mas você está pensando na mensagem que você tem que responder, na roupa que você tem que botar não sei no quê, no negócio que você vai fazer amanhã. Não é que a gente já tem... Aí, ó, a gente está falando que tem esses sintomas há mais de um ano, lascou, né? Tem que cuidar disso. Tem que cuidar mesmo. Então, as mulheres, elas têm uma atividade cerebral muito maior do que a dos homens, e é muito mesmo, tá, gente? Não fica chateado com seu marido que ele não consegue fazer o tanto de coisa que você faz, porque é fisiológico isso, ele não consegue mesmo. Não, Ele o não homem, sabe. né, se a gente ele está fazendo alguma coisa, você fala com ele, ou ele não te responde, porque ele não dá conta, ou ele para e olha para você. E isso, para gente, mulher, é a morte, né? E você tá cortisol alto, aí você quer matar o cidadão, porque assim, ele tá ali, aí você fala, mas meu filho é só sim ou não, ele não consegue. Não consegue. A gente já responde sim ou não, já fala o pão que ele tem que comprar e continua fazendo o seu trabalho aqui no computador, entendeu? A quantidade, e a hora que ele chegar lá e falar assim para você, mas o que era mesmo para eu comprar? Você já está até esperando isso do homem. Né? Então, assim, ó, essa atividade acelerada, vocês estão rindo, né? Estão rindo, mas de nervoso, né? Essa atividade acelerada, gente, ela é boa porque facilita a nossa vida, né? A gente resolve um monte de coisa em menos tempo, ok, maravilha. Mas ela também cansa mais. Então, esse movimento de cansar mais leva a gente ao estresse. Porque a gente cansa mais, a gente precisa descansar mais também. Então, não sei se vocês sabiam disso, mas a mulher, ela naturalmente precisa dormir mais do que o homem. Então, assim, ou você deita uma hora mais cedo, ou você acorda uma hora mais tarde. Porque às vezes, eu fico vendo aqui meu marido, que às vezes ele trabalha até mais tarde, e aí ele deita depois de mim, não é sempre, mas, né? Acontece. E aí, no outro dia, ele levanta primeiro que eu. Eu falei assim, como? E a cara nem fica de bolacha. Não, isso que eu ia falar, levanta e ainda está disposto, né? A vida começou. Fala, sabe? E até aí fala que está meio com sono, dorme 15 minutinhos depois do almoço no outro dia, mas a vida funciona, assim, sabe? Tá, e o nosso, a alma ainda está fazendo download pro corpo ainda. Entende? Então, a gente precisa entender isso, que a gente tem mais atividades, que a gente se compromete mais com mais assuntos, mas que a gente também precisa descansar mais, né? E aí, fora, né, tirando o estresse e a atividade acelerada que a gente tem mais, a própria movimentação hormonal. Então, quando a gente está nos ciclos, né, menstruais, quando a gente está grávida, quando a gente está no pós-parto, quando está fazendo menopausa, nessas épocas, o corpo da gente vai requerer mais descanso, porque ele está trabalhando mais para poder movimentar tudo isso. Então, entender isso, gente, ajuda a gente se organizar, né? E aí, dentro dessa organização, que a gente já vai passar agora, para a parte de assim... Não é nem a menopausa, gente, se vocês forem observar, não sei se alguém está passando por isso, não é nem aquele período assim, parou a menstruação. Antes disso, a gente já entra no climatério. Então, antes disso, o nosso hormônio já é muito alterado. E eu não estou falando de meses, anos antes de você começar a ter falha menstrual, você já tem isso. Então, também fica observando isso, procura médico, porque altera muito. Uhum. E aí eu digo até de experiência. Eu tenho 45 anos, né? Fiz esses dias 45. Você ia falar 50. Agora, tecnicamente, eu não posso fazer essa brincadeira. Mas, assim, eu tenho 45 anos, e aí, há 2 anos atrás, eu fiz uma cirurgia para retirada do útero, eu já estava fazendo baixa hormonal, aí retirei o útero, fiquei bonitinha, assim, sabe? Tava feliz da vida, porque acabei com os miomas e tal, né? Aquela coisa toda que eu tava vivendo. Fiquei bonitinha 6 meses. Depois, eu comecei a ter esses sintomas da baixa hormonal, que é do começo dessa menopausa, né? Que aí me trouxe uma série de sintomas, calorão, insônia, nananana.
E para emendar, assim, para ficar bonito, sabe? Como diz a Dani, para os piruá estourar tudo de uma vez, eu fiz um burnout. O que é o burnout, gente? É o excesso de estresse. É aquela coisa que você trabalha demais, emenda uma na outra, que quem faz o que ama sofre com isso, porque a gente vai que vai, entendeu? E tá feliz no que faz e não sente que as pernas já estão falhando, que o cabelo está caindo, não sente. E aí eu fiz o burnout e, seguido do burnout, fiz uma depressão. Daí os piruá estouraram todo. Ó, vocês que estão no Entre Nós, vai escutar meu áudio sexta-feira, entendeu? Aí vocês vão entender. Que eu falei para a Ana que chega, o piruá já estourou tudo, não quer mais pipocar mais nada na vida, entendeu? É isso. O piruá estourou tudo, né, Ana? Bem isso. E aí, gente, eu fiz isso tudo. Por quê? Por causa de estresse. Então, quando a gente vem dar essa aula aqui, vocês estão falando, a aula é para mim, não sei o quê. Meu, eu já vivi essa aula na prática, sabe? Eu já precisei aprender a ter que lidar com isso, a reconhecer. E não é fácil, porque a gente quer fazer, a gente quer estar ali, a gente quer participar de tudo. Hoje, uma cliente me mandou uma mensagem dizendo, Ana, toda uma situação assim e tal, tenho que ir em tal lugar, mas estou tão cansada, tenho trabalho, não sei mais o que, mas se eu não for, todo mundo vai me julgar. Eu falei assim, vai dormir, vai dormir, vai dormir, fala para as pessoas que a sua terapeuta mandou você dormir, porque senão você não vai terminar o final de semana, porque a gente quer estar em tudo, você entendeu, gente? E às vezes a gente precisa até de uma voz de fora para a pessoa poder confiar naquilo que ela sabe que ela precisa. E eu e a Dani, a gente veio aqui hoje como uma voz de fora, para dizer para você que você tem sintomas de estresse, para você reconhecer que você tem, obviamente, né? E que você precisa fazer o seu movimento de retomar isso. A gente tem a síndrome da Mulher Maravilha, né? A verdade é essa, a gente acha que dá conta de tudo, só falta colocar a mãozinha na cintura, fazer a imagem e falar, vem que, ó, tô aqui, vai, pode vir que eu resolvo. Entende? Então, identificar o estresse, né? Respeitar os limites e aceitar que essa Mulher Maravilha não é uma fantasia, sabe? Não tem que ser a nossa realidade, é o primeiro passo, é a primeira solução, né? O primeiro passo é você se reconhecer. E aí, começar a admitir isso e né, caminhar para resolver é a primeira solução, a mentalidade mudada, né? Aceitar essa movimentação é o primeiro passo de solução. E aí, eu e a Dani vamos dar para vocês aqui umas técnicas para você aliviar esse estresse. O que é que ajuda nessa fase que a gente está de estresse aqui? Né? Quer falar, Dani? Vamos lá. Uma coisa que ajuda, é que eu estava lembrando, olha a minha cabeça estava que eu atendi um paciente essa semana e ele está fazendo crise de estresse, e o homem, ele não consegue, ele tem muita dificuldade, né? Se a gente tem dificuldade, ele tem mais. E aí eu brinquei quando ele estava falando, eu falei assim, imagina um carro, eu falei, né, para o homem o carro é algo bem simbólico, né? Você compra um carro e não para ele. Você vai usando, aí você não põe gasolina, você não troca pneu, você não troca óleo. O que acontece? Ele tem 50 anos. Aí ele falou assim para mim, uai, não dá conta, né? Acaba o carro. Falei, tá vendo? É isso. É você ir carregando tudo sem se perceber, sem perceber todos os sintomas e o quanto o seu corpo está pedindo ajuda para isso. E uma das coisas que ajuda muito é a gente conseguir organizar a nossa semana. Então, quando a gente para lá por meia horinha, uma horinha, num domingo, num sábado, abre lá um planner e coloca, né, quem é mais digital, no computador ou do papel, e você coloca lá de segunda a domingo, tudo que você tem que fazer, você vai ver como vai clarear. Porque, assim, a gente tem tanta coisa na cabeça e a gente vai emendando uma coisa na outra. E aí, quando você pontua, eu tenho uma semana para resolver tudo isso, você vai ver que sobra espaço ali. E aí, quando surge alguma coisa importante, você abre ali, você sabe onde você consegue encaixar de forma com que não te sobrecarregue.
Até essa semana eu brinquei com a Ana, que eu falei assim, hoje, depois do almoço, está na minha agenda meia hora de descanso, porque eu estou precisando de meia hora quieta, sem celular, dar um cochilo e respirar. Só que por que eu sabia que naquele dia eu conseguia meia hora? Porque, assim, é tudo organizado a minha semana. E aí, se surge algo que não encaixa, eu já falo, ó, semana que vem, tal dia eu consigo. Porque aí, quando eu for me organizar, eu já consigo ver aonde, como que eu faço a semana. Então, isso dá uma sensação muito boa na gente, porque você não fica empurrando uma coisa em cima da outra. Uhum. Então, ter essa organização e esse planejamento das suas atividades da semana, e não acreditar que o seu dia precisa ter mais de 24 horas, porque não tem, gente. Você pode fazer o que você quiser na vida, que o seu dia vai ter 24 horas. E Deus é perfeito quando ele fez um dia com 24 horas. Então, a gente aceitar isso e administrar a nossa vida com a semana de 7 dias, com um dia de 24 horas, com 7, 8 horas para a gente poder dormir e recarregar as nossas forças, a gente consegue baixar esse cortisol, porque a gente não fica apagando incêndio, a gente realmente organiza a vida. Então, a organização e o planejamento dos dias é uma técnica, né, uma prática que vai ajudar você a reduzir esse estresse. E a organização, gente, por exemplo, eu aprendi até com a Ana a fazer isso, eu coloco realmente até assim, tal dia eu vou passar aspirador na minha casa, tal dia eu vou pôr a roupa para lavar, porque são afazeres que nós mulheres temos em casa normalmente, e aí você acaba que você está fazendo uma coisa e fala, nossa, minha roupa, não... sabe, então tá ali, você tem tudo sob seu controle, o dia que você precisa passar lá um aspirador, o dia que você precisa pôr a roupa, o dia que você tem que levar o cachorro no pet, eu agendo realmente não só coisas profissionais, mas todos os meus afazeres. Né? Então, ter essa administração de como que você vai conduzir o dia que você cozinha, o dia que você visita uma amiga, o dia que você vai no centro da cidade resolver coisas, sabe? Ter essa estrutura de organização minimamente ajuda você. Um outro ponto, gente, que é assim, não sei se vocês já passaram por isso, sabe? A gente está tão assim cansado, esgotado, que a gente fica na dúvida se a gente come ou se a gente dorme. Eu tenho a resposta para você. O dia que você estiver na dúvida se você come, se você dorme, dorme. Escolhe dormir. Sabe? Porque a comida, ela é até importante, mas o seu corpo tem energia para segurar até amanhã. Sabe? Agora, ficar sem dormir, você não consegue. Não funciona. Então, ter um sono de qualidade, sabe? Desligar o celular uma hora mais cedo, né? Não ficar olhando, não ficar assistindo TV até apagar, sabe? Ter esses movimentos de tomar um banho morno antes de deitar, de realmente se preparar para dormir, não desmaiar na cama, sabe? Isso é muito importante para baixar o cortisol, porque às vezes a gente está numa batalha tão grande que a gente vai fazendo, e a gente desmaia na cama. Chega uma hora que você passa na frente da cama assim, ela já tá te gritando o seu nome, aí você vai lá e apaga, sabe? Isso não é legal, sabe? O seu organismo não lida bem com isso. Então, o sono de qualidade e numa quantidade de horas satisfatória é muito importante. Dormir e acordar no mesmo horário todo dia é um negócio, é um presente de Deus para o seu organismo. Então, eu sei que a gente acha que no final de semana a gente pode dormir mais, e na sexta e no sábado a gente pode dormir mais tarde. Mas isso é um veneno para o organismo. Então, se você acorda às 6 horas da manhã de segunda a sexta, acorda também no sábado e no domingo. Faz bem para a sua saúde. Se você dorme às 10, dorme às 10 todo dia. Né? Aí a pessoa fala assim, ai, que desperdício acordar cedo no final de semana. Desperdício para quem? Você vai ter mais tempo para viver, você vai manter o seu sono de qualidade. Se você dormiu pouco a semana inteira, e aí você tem o sábado e domingo para dormir, dorme, né? Mas se você já tem uma rotina, você vai estragar a sua rotina no sábado e domingo para quê? Entende? Então, se consegue construir uma rotina, mantém ela no final de semana. O outro ponto, gente, é a alimentação, né? Então, assim, comida industrializada, carregada de açúcar, carregada de farinha de trigo e óleo de soja, pronto.
Você já fez cortisol antes do meio-dia. Deu nem meio-dia, você já arrebentou com a sua cabeça. Então, ter Muito mais à noite, né, Ana? Tem muitas pessoas que fazem uma alimentação muito pesada à noite. Isso também não favorece nem um pouco, porque aí o seu corpo fica naquela necessidade de trabalhar e também você não consegue descansar bem. Uhum. Então, e se vocês tiverem dúvidas, meninas, escreve aí no chat que a gente responde, tá? Fazer atividade física é outra coisa que baixa também o cortisol, porque a gente trabalha os outros hormônios positivos, né? De saciedade, de prazer, enfim, de várias coisas boas. Então, ter a atividade física da nossa rotina, ainda que seja uma caminhada, né, 2, 3 vezes por semana, já é alguma coisa. Ainda que seja um polichinelo aí no meio da sua sala, funciona também. Então, às vezes, você não consegue ir para academia, mas ir no supermercado, na padaria a pé, sabe? Fazer uma movimentação no seu dia, pular corda, sei lá, fazer qualquer coisa que você pode fazer para se movimentar, para suar um pouquinho dentro de casa, já está valendo, né? Se Mas conseguir ir na rua no horário que está de dia, de sol, é muito bom também, porque o sol ajuda muito. A Melissa disse que vai começar a fazer pilates. Aí, Ana, vai ser sua parceira. Ai, aí, tá vendo? Eu amo pilates. E é muito bom mesmo. Por quê? Porque o pilates você aprende, faz o alongamento, né, de toda essa tensão que a gente já reprime no cortisol, no estresse, e ele te ensina a respirar. Então, a gente oxigena melhor o cérebro. Então, o pilates é realmente para, né, como atividade para baixar o cortisol, ele é muito bom mesmo. E você vai sentir diferença no seu humor, Melissa. Aí, ó, a Nayara voltou para academia. Eita, vai buscar o balde, né? Que jogou no final do. A gente jogou o balde nas festas de Ano Novo, agora a gente está correndo atrás de buscar. É isso. Então, faz diferença, gente. Quem faz atividade física percebe a diferença no humor, sabe? Na energia do dia. E aí, por que a gente está dizendo essas coisas para você, né? Para vocês todos. Porque a gente sabe, hoje eu até gravei nos meus stories, que a gente sabe o que tem que fazer, porque nada do que a gente disse aqui, eu e Dani, nada do que a gente disse para vocês é muita novidade. Gente, vocês nunca ouviram nada disso que a gente está falando. Vocês já ouviram, sabe? São coisas que a gente ouve por aí. A gente sabe que o estresse faz mal, a gente sabe que viver essa vida corrida, vida louca, não faz bem mesmo. A gente sabe disso. Mas por que a gente sabe e não consegue fazer? Esse é o pulo da questão. Por que você sabe que você tem que comer bem e não consegue comer bem? Por que você sabe que você precisa descansar e não consegue descansar? Né? O nosso ser, para fazer mudança na vida, a gente precisa de 3 coisas: conhecimento, habilidade e capacidade. Então, a gente tem o conhecimento sobre o estresse, a gente tem a habilidade do que a gente precisa fazer para melhorar isso, mas a gente não tem desenvolvida a capacidade. Não consegue ir lá fazer. E essa capacidade, para a gente conseguir ir lá fazer o que a gente precisa, a gente precisa desenvolver essa partezinha do cérebro aqui, que chama lobo frontal, atrás da testa, né? Você tem o seu lobo frontal. Então, quando o nosso lobo frontal não é desenvolvido, não é trabalhado intencionalmente, a gente tem dificuldade de tomar decisão, a gente tem dificuldade de ficar firme nas coisas, de perseverar, a gente tem uma série de dificuldades, inclusive de fazer o que precisa ser feito, entende? E aí, como, né, Dani, que a gente desenvolve o lobo frontal? Porque o natural, gente, é isso aqui, ó, essa parte de trás, que é o tronco cerebral. A gente, desde que a gente nasce trabalhando só com essa parte aqui. Por isso que muitos neurocientistas falam, nossa, as pessoas não usam 1% da capacidade do cérebro, porque a gente usa só essa parte que é instintiva, que é desde que a gente nasce. E o cortisol, principalmente, vem de lá. Então, quando a gente tem essa parte de trás, instintiva, né, muito fluente, assim, sabe, na pilha, a gente vai ter essas dificuldades, a gente vai agir por impulso, a gente vai fazer só o que a gente quer, né? O que a Nayara escreveu aqui? Acordar cedo, mas chega à noite e não conseguir dormir, é conta disso também.
porque a gente fica pilhada, né? E aí tem dificuldade para dormir. Então, quando a gente baixa o cortisol, a gente tem melhora no sono. Porque Entende? assim, Nayara, o ciclo do cortisol é assim, de manhã ele tem que estar lá no pico, que é a hora que você acorda, que você tem que tomar decisões, fazer o que você tem que fazer. E aí a tendência dele, ele tá no pico, e ele começa a baixar, até chegar à noite e ele realmente está praticamente zerado. Por isso que eu falei que quando o ciclo dele não está correto, o que acontece? Ele está lá no pico, ele continua no pico, aí chega à noite ele está lá no pico ainda. Aí ele começa a reduzir. Só que quando é 4 horas da manhã, o corpo começa a trabalhar para ele voltar a funcionar, que é para você acordar e fazer isso. Só que daí, a hora que ele volta a funcionar, o seu ainda não baixou. Aí ele dá esse choque, entendeu? De muito cortisol. E aí, quando você está dormindo, muitas pessoas acordam até meio que com falta de ar, uma coisa assim, parece que, nossa, alguma coisa aconteceu, sabe? Aquela coisa. É isso, é o choque mesmo do corpo físico. Entende? Então, o estresse aumenta o cortisol e o cortisol estraga tudo. A gente vai fazer o quê? Vai fazer o caminho inverso. A gente vai controlar o nosso estresse. E aí, para a gente conseguir controlar o nosso estresse, a gente precisa desenvolver essa parte do lobo frontal, para a gente conseguir fazer mesmo. E aí, como que a gente faz isso? Né? Onde que a gente aprende esse desenvolvimento, né? A Ivanete achando que era o ronco do marido. É também, Ivanete. A Ivanete é a mais bem-humorada. Mas não é só isso. Ah, parece que acorda com crise de ansiedade, coração acelerado. Mas aí junta isso também, porque aí o cortisol faz a crise de ansiedade. Entende? Gente, é um Pokémon que vai evoluindo, sabe? Uma coisa que vai puxando a outra, que vai crescendo. Então, infelizmente é isso. Então, como que a gente vai fazer para a gente fortalecer essa parte do lobo frontal, não agir instintivamente, não deixar o estresse crescer? Quando a gente desenvolve virtudes, quando a gente trabalha mesmo intencionalmente esse movimento de conhecer a si mesmo e se aprender a se regular. E aí tem uma virtude, existem várias virtudes que a gente precisa aprender na vida, mas tem uma que é tipo assim, a maravilhosa, né, para a gente poder controlar o nosso estresse. É a virtude da individuação, que é quando a gente faz o autoconhecimento e a gente se vê, sabe, consegue se ver, consegue saber quem é você, o que você quer e lidar com as suas questões naturalmente. Então, como que a gente desenvolve essa virtude? A gente vai desenvolver essa virtude em processo terapêutico, sabe? É se conhecendo, é aprendendo sobre ela, é reconhecendo em cada área da nossa vida que a gente não tem, sabe? Porque a gente funciona muito no automático, gente. A gente acha que a gente gosta de picolé de manga, às vezes a gente nem gosta, mas todo mundo enfiou picolé de manga na boca da gente a vida inteira. A gente acha que é aquilo ali que a gente quer na vida. Aí a gente acha que a gente tinha que ser professora, enfermeira, médica, sei lá o quê, e a gente foi sendo, porque aquilo dali foi proposto e a gente nunca ouviu a gente. Aí a gente tem dificuldade de falar não. É isso que eu ia falar. E a virtude, gente, da individuação não é a individualidade. Muitas pessoas, porque no senso comum é muito falado a individualidade, mas não é isso. A individuação é algo muito diferente, é quando você volta a reconhecer a sua identidade. A individualidade, dependendo da forma, ela até às vezes você é um pouco egocêntrico, é uma outra coisa totalmente diferente disso que você desenvolve e adquire ferramentas através disso. Uhum. E na individualidade a gente fica egoísta, sabe? E isso não é evolução. A individuação é você reconhecer a sua força, a sua capacidade, o seu limite, sabe? Aonde você não está tendo isso? O que você está passando? E aí, nessa hora do estresse, por exemplo, você sabe lidar. Você sabe o que é para você e o que não é para você. Você consegue resolver o problema. Gente, olha para esse movimento. Eu estou contando esse movimento da minha cliente porque é um negócio que, assim, que ela não é a primeira, nem vai ser a última que vai trazer isso para mim em processo terapêutico. Então, é um negócio que a gente faz mesmo, tá? A pessoa me manda uma mensagem
precisando de ajuda para escolher o melhor para ela. Entende que no caso da minha cliente, hoje era dormir. O melhor para ela hoje era dormir. Mas o estresse que ela está enfrentando na vida é tão alto que ela não consegue ter a individuação dela e fazer o que precisa ser feito. Ela sabe que ela precisa dormir, ela sabe dormir, mas ela não consegue tomar essa decisão e fazer isso acontecer sozinha. E principalmente aquilo que você falou, né, Ana? Como ela não se reconhece, não sabe ainda a sua individuação, ela não consegue pôr esse limite de forma saudável, que é muito importante. Porque quando você desenvolve através do lobo frontal a sua individuação, você consegue fazer isso de forma muito saudável, tranquila, sem agredir, nem se tornando uma pessoa egoísta, muito pelo contrário. É que quando você está completa dentro de você e se reconhecendo, fica muito mais fácil você estabelecer as coisas, até mesmo porque isso trabalha totalmente a sua autoestima. Porque você sabe quem você é. Então, o que o outro vem falar para você, você não toma aquilo, porque você sabe que não é seu, porque você não é aquilo que ele está falando. Mas você só sabe isso quando você sabe quem você é. Uhum. E aí, diante de todo esse conhecimento que a gente ofereceu para vocês conseguirem identificar o estresse, conseguirem, a partir de agora, fazer as regulações de vocês, se posicionarem, sabe, se cuidarem melhor mesmo. A nossa missão hoje, com essa aula, é trazer despertamento e caminho, sabe? Esse é o nosso objetivo e a gente entregou isso para vocês até aqui. O ponto plus da coisa, né, sabe? Nossa, estou vendo tudo isso e preciso intensificar o cuidado com isso, quero desenvolver essa individuação e até outras virtudes, né? Tem a virtude também da gratidão, que é a gente ficar no tempo presente para não fazer ansiedade, tem a virtude da aceitação, que é para a gente lidar com a realidade da vida e sair da depressão. Então, são virtudes que ajudam a gente bastante, é que a gente realmente precisa. E aí, eu e a Dani, a gente está fazendo agora um novo grupo terapêutico que a gente vai trabalhar exatamente essas 3 virtudes. A aceitação, a individuação, né, que serve para a gente sair do estresse, e a gratidão, que é para ficar no tempo presente e sair da ansiedade. Serve para outras coisas também, mas, tipo assim, hoje os nossos maiores dramas são esses, né? Então, vai começar, a gente já está fazendo um grupo terapêutico desse, que a última sessão é agora, dia 20, né? Ah, a Ivanete do nosso grupo, é maravilhoso. Isso aí. A gente vai fazer a última sessão dia 20, é toda quinta-feira, 7h30 da noite, e dia 27 já começa a outra. Nós não vamos parar nem para tomar café, né? Termina numa semana, e na outra semana já começa. E por que a gente está fazendo isso, gente? Porque a gente sabe, eu e Dani, a gente trabalha com atendimento terapêutico, a nossa abordagem não é atendida por plano de saúde, porque também os nossos resultados são bons e rápidos. A Sueli escreveu aqui, aula maravilhosa, estou na fase de mudança de cargo na minha escola. O que mais aqui que eu não vi? Já estou começando estresse e ansiedade. Então, Sueli, mudança de fase, né? A gente vai ter estresse mesmo. Se não controlar, o estresse engata primeiro, minha filha, desce a ladeira e aí já era. Tem que aprender. Eu creio que essa aula vai te ajudar muito. Então, dentro de nada, viu? Que bom que você gostou. A nossa intenção é essa mesmo, ajudar vocês, porque é o que a Ana falou, quando você identifica, você já muda a sua forma de olhar para aquilo que está acontecendo. Exatamente. Então, a gente quer convidar também vocês que estão assistindo essa aula agora, ou gravada, para esse grupo terapêutico que vai começar no dia 27. Então, vão ser 8 sessões, 3 virtudes trabalhadas e o nosso acompanhamento. Então, enquanto está fazendo o grupo, né, as reuniões são igual essa daqui que a gente está fazendo, só que lá no grupo a gente tem uma troca, né, é fechado, quem entrou, não fica entrando gente toda hora, né, tipo assim, essa semana é uma turma, semana que vem é outra, não. Quem se inscreve vai naquela turma até o final, é um processo terapêutico mesmo. Então, o grupo vai começar dia 27, vão ser 8 sessões de terapia, uma vez por semana, 3 virtudes trabalhadas, então a gente vai trabalhar todas essas questões. Quem faz a inscrição, tem um material em PDF de tudo que a gente faz lá no grupo, numa plataforma online para você acessar por um ano, então você vai ter as 8 sessões ao vivo ali,
né, com a gente, e depois vai ter, e depois não, né, simultaneamente vai ter o material em PDF para baixar a qualquer momento, mas esse material, depois que você baixar no seu celular, no seu computador, é seu para sempre. Mas para você acessar na plataforma, ele é por 1 ano, né? E as que se inscreverem primeiro, as primeiras inscritas, enquanto a agenda da Dani dá conta, né, vão ter uma sessão individual com a Dani. Então, o grupo a terapia em grupo, mas as primeiras inscritas vão ter uma sessão individual com a Dani no período do grupo, no dia que você, né, agora, eu acho que agora eu preciso dessa sessão, vou aproveitar para poder trabalhar isso. Aí você vai marcar e a Dani vai ajustar um horário para atender você. E aí, Ana, esse grupo é de graça? Não, não é. Tem um custo, muito menos do que um processo terapêutico individual, mas ele tem um custo e você pode parcelar. Então, esse grupo do dia 20, ele custa R$600, você pode dividir em 12 de 60 no seu cartão de crédito, e cada sessão vai sair a R$75, pra você ter uma ideia. Mas se você for marcar uma sessão com a Dani hoje no individual, você vai pagar R$200 para poder ser atendida por ela numa sessão terapêutica. Aqui no grupo, cada sessão vai custar 75. Então, esse movimento do grupo, ele é realmente muito rico, né? Vale muito a pena, traz muito resultado, as meninas que já participam provam disso, né? A gente tem vários testemunhos, e a gente quer estender isso. A gente viu que o negócio ficou tão bonito, tão bom, que a gente quer estender para mais pessoas e quer deixar esse convite para vocês. Então, a Dani vai colocar. Você colocou a Dani lá no... Vou colocar. Exatamente, assim, eu queria completar, porque a gente está vendo muito isso em atendimento, e a gente começou também a ter muita procura, como a Ana disse, nós não atendemos convênio, né? E muita gente que realmente está passando por uma situação muito difícil, às vezes, e não consegue, ou nunca fez um processo psicoterapêutico, quer ver como é. O grupo, ele é muito rico, porque você consegue ver as outras pessoas, o que está acontecendo, então você se identifica e fala, nossa, não é só comigo que esse tipo de coisa acontece. A gente trabalha exercícios, perguntas com vocês, então a gente realmente estimula que vocês tenham a habilidade de usar isso no dia a dia. O que a gente quer é transformar o dia a dia de vocês mais leve, para que quando algo aconteça, ao invés de você fazer aí um cortisol alto, um estresse, uma depressão, você consiga usar essas ferramentas para aplicar e ficar melhor. Uhum. Então, a gente escolheu fazer com esse valor, que é acessível para todo mundo, e ainda a gente deu para as 5 primeiras a esse bônus, porque muitas pessoas, quando estão fazendo, igual a gente está na aula agora, começa a surgir muitas coisas, né? Começa a vir muita coisa. Coloca o link no chat, Dani, que elas copiam o link. Espera aí. E aí, quando vem as coisas, você vai ter a oportunidade de trabalhar em uma sessão. Exatamente. Então, vai potencializar. Você vai estar lá vivendo o seu momento no grupo lá, que se você quiser participar conversando, né, interagindo, ok. Se quiser ir, muda da primeira sessão até o final, ok também, não tem problema. Mas o fato de participar dessa movimentação em grupo é muito rico mesmo. Então, a Dani colocou aí o link para quem quiser participar do grupo, copia o link e salva, né? Aqui está aí no chat. Depois a gente vai colocar lá no grupo Entre Nós também, né? Porque as inscrições já estão abertas, na verdade, desde a semana passada, então tem gente que está só esperando o cartão virar, que está, sabe, fazendo esse movimento para poder parcelar e tal. Então, se você reconhece que você está fazendo esse movimento de estresse, quer dar um up na sua vida, e sair desse movimento, aprender a lidar com isso, evoluir nessas virtudes, né? E, enfim, tem ganhos, a gente está falando aqui do estresse, mas os ganhos são maiores em muitas outras áreas da vida da gente, né? Então, se inscreva, sabe? Participe, continua participando lá no grupo Entre Nós para poder receber os áudios, porque lá no grupo Entre Nós é um movimento gratuito que a gente faz, mas dê esse passo pela sua vida, sabe? Vale a pena, faz sentido, você vai ver a diferença, né? Os processos da mente da gente, eles não são virada de chave, sabe? Você vai entrar num portal e sair inteira no outro, precisa de um desenvolvimento mesmo. Por isso que a gente
faz o grupo em várias sessões, né? Que é para dar tempo de fazer esse movimento de trabalhar da mente e viver esse tempo novo na vida mesmo, né? Porque tem diferença da vida da gente antes da terapia e depois da terapia, né? E a gente ainda deixa uma sessão que é realmente para fazer esse feedback, porque a gente está tendo retornos incríveis, né, Ana, de depoimentos de quem está participando, está adorando. Elas estão até um pouco bravas, porque já vai acabar, elas falaram que elas queriam mais sessões. Mas está sendo muito bom. Então, a gente também deixa um último momento para até ajudar vocês a analisarem como vocês entraram no grupo e como isso fez diferença nesse período dessas sessões que vocês vão ter com a gente. Uhum. Vou compartilhar um depoimento da Cauana aqui olha o que é uma das meninas que fazem parte do grupo. Consegue ler, Dani? Lê. O grupo terapêutico me fez sentir viva. A cada semana foi um crescimento. Me senti mais disposta a enfrentar os obstáculos do dia a dia. Consegui voltar a olhar para mim e a me conhecer. Entender o poder da aceitação e quanto ela transforma nossas ações e nossos pensamentos, deixando a vida mais leve. A Cauana, ela é uma fisioterapeuta de Rondonópolis, Mato Grosso, que faz o grupo com a gente. Tem um outro aqui também. Deixa eu ver aqui se eu vou acertar. Ah, esse aqui, ó. O grupo terapêutico tem sido um momento muito especial na minha semana. Eu nunca tinha tido essa experiência de aprender e compartilhar junto com outras pessoas. E achei sensacional, porque gera um acolhimento mútuo. Vemos que outras estão em batalhas parecidas e não nos sentimos tão estranhos no mundo. Risos. Com certeza, até aqui já valeu muito e até o final tem bastante ainda para aprender. Obrigada. Essa é a Stephanie, que é aqui de Taubaté. E essas meninas escreveram para a gente antes do grupo acabar. Já falou ainda, elas estão felizes. Então, até para a gente encerrar aqui, meninas, a gente quer deixar esse convite para vocês. A Dani vai colocar a mensagem lá no grupo também, com o link, com as informações. Vocês podem chamar a gente no WhatsApp, no privado, para poder entender mais. Depois que atingir um número de inscrições, a gente encerra o grupo, não continua, então não deixa protelar, ainda que você queira esperar daqui uns dias para fazer a inscrição. Combina com a gente, para poder a gente segurar a sua vaga, e se dê esse presente, tá? Para você sair do estresse, para você não se tornar uma velhinha com osteoporose, com artrose, para o seu cabelo não cair, para sua pele ficar bonita, para o seu rosto não ficar cheio, para você não perder o casamento, né? Porque assim, vai que mais não aguenta mais você, né? Então, vamos viver bem, para a gente ficar bem com a gente mesma, para a gente conseguir fazer as coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer. Certo, meninas? E fazendo a inscrição, vocês já entram na plataforma e o material já está lá. Então, quem quiser começar a ler o material, também vocês já têm acesso a tudo, mesmo antes do grupo começar. Uhum. Já é liberado tudo para vocês lá. E aí, no dia 27, teremos a nossa primeira sessão, a gente também instrui vocês sobre isso. Certo, meninas? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar? Tudo certo por aí? Então, nós vamos encerrando, então, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Boa noite. Obrigada pela participação, por vocês compartilharem com a gente. É muito gostoso sentir isso, é muito bom saber que fez sentido, que trouxe informações. Quem precisar conversar, a gente está disponível lá no grupo Entre Nós, tem o WhatsApp da gente, pode chamar a gente no privado. O que a gente puder ajudar vocês, nós estamos aqui de coração aberto. É isso aí. Um beijo, lindas. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.